Na noite de hoje, vamos falar de um tema muito importante, que é a saúde mental. Para não adentrar ao assunto específico da palestra, eu gostaria de mencionar com todos a importância da prece em nossas vidas. Porque a prece é o momento pelo qual nós vamos estreitar ainda mais a nossa relação com Deus, bem como estreitar a nossa relação com os espíritos bons e amigos e que desejam o nosso bem. Agora, a prece verdadeira que o Cristo de Deus nos convida a fazer é exatamente aquela que toca os nossos corações. Trago a todos o relato que tivemos a oportunidade de ouvir recentemente de um amigo médico que estava prestes a entubar uma paciente. Antes, porém, ela pediu, gostaria de fazer uma oração. A saturação dela estava abaixo de 85. No momento que ela entrou em sintonia com Deus fazendo a sua prece, a saturação saiu de 85 para 95. Por essa razão, ela não precisou ser entubada. Daí, meus irmãos, sabedores da importância da prece em nossas vidas, de nos reconectar com Deus, de afinar nossa relação com Deus e também com os espíritos bons e amigos, tenham certeza. A partir do momento que a gente ora ao Cristo de Deus, nós começamos a mudar a nossa própria condição perispiritual e possibilita coisas inimagináveis. Então, que todos possam constantemente fazer a prece verdadeira, porque essa prece, não tenham dúvida, ajuda demais a todos nós. Assim, gostaríamos de passar a palavra à nossa amiga Nadja Guedes para fazer a prece inicial. Boa noite a todos, estão me ouvindo? Sim. Vamos manter essa vibração boa com essas palavras do nosso amigo Fernando. Vamos nos concentrar, não deixar que nada exterior possa afetar a nossa reunião, a palestra da noite de hoje. Vamos pedir a espiritualidade amiga que ajude a nossa palestrante, que ela consiga passar todo o conteúdo e que a gente aprenda e saia irmãos melhores do que entramos. Assim, nessa vibração, eu passo a palavra para Fernando, para ele dar como iniciada a palestra na noite de hoje. Com essa rogativa, e em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do nosso dirigente espiritual, Manuel Quintana, damos por iniciada a noite de palestras e assim passamos a palavra à nossa amiga Carla Júlia, que irá nos brindar na noite de hoje. Boa noite. Estão me escutando? Carla, estamos lhe escutando, porém sua imagem não está aparecendo. E onde é que eu clico aqui para aparecer a imagem? Olha lá. Olha, ao lado do microfone tem uma câmerazinha. Eu acho que ela está desligada, por isso que você não está aparecendo. Agora. Apareceu agora? Isso, apareceu. Ótimo. Então, o nosso tema da noite é sintonia mental, tá certo? Nós trouxemos aqui esse livro Fé, que nós recebemos, essa coletânea dos livros que nós recebemos, né, das reuniões do Evangelho no Lar. E esse tema é justamente mediunidade a serviço do Cristo. E foi uma mensagem ditada pelo nosso guia espiritual, Luiz Carlos. Então, nós vamos começar mencionando apenas alguns trechos desse capítulo, que tem tudo a ver com o título do nosso
tema da noite de hoje, tá certo? A mediunidade é concedida ao ser humano como uma grande oportunidade do despertar espiritual de suas energias, possibilitando-lhe uma devida conexão espiritual, através da qual ele será o intérprete do pensamento dos espíritos para o mundo dos encarnados. Bendita seja a mediunidade como ferramenta de conexão espiritual. Vejam, o médium ele é o intérprete do pensamento dos espíritos. Se ele é o intérprete do pensamento dos espíritos, obviamente, para ele interpretar o pensamento dos espíritos, ele entra com a parcela dos conhecimentos que ele tem. Isso quer dizer que ele não é isento totalmente na interpretação dos pensamentos dos espíritos. Ele entra com a parcela do conhecimento e experiência que ele tem, certo? Então, para que haja essa interpretação do pensamento do espírito, tem uma palavra-chave aí que Luiz Carlos mencionou. Qual é? Conexão. Sem conexão, não há interpretação. Então, a palavra-chave se chama conexão. E não há conexão sem que haja o pensamento. Pensamento do médium com o pensamento do espírito. Mais adiante, Luiz Carlos fala: é preciso considerar que as qualidades morais do médium interferirão diretamente na forma como ele utilizará a sua mediunidade a serviço do próximo. Se ele compreender que a sua mediunidade é um dom que Deus lhe concedeu gratuitamente, temporariamente, até que ela se conquiste a si própria, tornando-se verdadeiramente uma mediunidade por mérito, não uma mediunidade de prova, ele terá a verdadeira noção do seu papel diante da mediunidade, buscando, sobretudo, prestar o serviço, sem o menor interesse pessoal. Veja, isso é muito interessante, porque muitas vezes o médium não tem essa noção. Então, ele busca utilizar a mediunidade para o interesse dele próprio, não é? Então, ele precisa conquistar essa mediunidade para que ela se torne mediunidade natural. Então, a mediunidade se tornará uma mediunidade por mérito. Então, ela precisa ser uma mediunidade desinteressada. Então, ele não pode utilizar essa mediunidade para destaque pessoal. O médium não pode utilizar a sua mediunidade para o seu interesse pessoal. Porque se o médium utiliza a sua mediunidade para o seu destaque pessoal, o interesse pessoal, ele não entendeu para que serve a sua própria mediunidade. Mais adiante, Luiz Carlos fala: é preciso que o médium trabalhe a sua estrutura emocional, urgentemente. É preciso que ele aprenda a se autodisciplinar. É preciso que ele se descubra a si próprio, desvendando-se, descortinando-se minuciosamente. É preciso depurar-se, é preciso evoluir espiritualmente. Estagnação não combina com mediunidade. Olha aí. O médium é estagnado, vai na contramão da evolução espiritual. Porque o médium nasce médium, para progredir espiritualmente. Se o médium não nascesse médium, ele não progrediria tão rapidamente. O médium sintoniza a qualquer hora com os espíritos que lhe secundam. Então, há de se perguntar:
quais as companhias do próprio médium. E há de se responder: analise os seus pensamentos e você identificará a qualidade das companhias espirituais que lhe acompanham diariamente. A qualidade dos pensamentos e sentimentos identificará as companhias espirituais de cada médium. Eu achei isso aqui muito interessante, porque muitas vezes nós não paramos para analisar a qualidade dos nossos pensamentos. Se nós parássemos para analisar a qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos, nós iríamos identificar a qualidade das nossas companhias espirituais. Porque nós atraímos os nossos semelhantes. Então, há de se perguntar quais as companhias do próprio médium. E há de se responder: analise os seus pensamentos e você identificará a qualidade das companhias espirituais que lhe acompanham diariamente. Mais adiante ele fala: a mediunidade é esta luz clara, límpida, transparente, quando utilizada por amor e com amor. Por amor ao Cristo e com amor ao Cristo. Porque quem ama muito Cristo, ama muito o seu semelhante. É uma regra que não tem como ser cumprida. Se nós amamos muito Cristo, nós amamos muito nosso semelhante. Pessoal, isso aqui é uma breve introdução do nosso tema, viu? Então, vamos lá para o nosso tema, tá certo? Vejam. O pré-requisito da mediunidade, nós vamos mencionar agora, são vários os pré-requisitos da mediunidade. Paciência, perseverança, boa vontade, humildade, seriedade, devotamento, abnegação, desinteresse, estudo, disciplina. E veja, como é que você pode imaginar um médium a serviço do Cristo que não tem paciência? Um médium a serviço do próximo que não tem perseverança, boa vontade, humildade, seriedade, devotamento, abnegação. Um médium a serviço do Cristo que não tem desinteresse, estudo. Então, veja que os pré-requisitos para servir ao Cristo é uma lista muito grande. São várias virtudes que normalmente nós não temos. É fácil ser médium? Não é. Embora muitos de nós sejamos. Qualquer um de nós pode ter nascido médium, mas médium com o Cristo, não. Porque há que se ter conexão espiritual. Então, pensamento é energia. Se pensamento é energia, que tipo de conexão estou estabelecendo com o mundo espiritual? Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, capítulo 19, item 223, nos diz: durante o intercâmbio mediúnico, o médium está, às vezes, num estado mais ou menos acentuado de transe. E aí, Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Pensamento e Vida, nos fala: a concentração e a sintonia mediúnica são etapas do transe mediúnico, utilizando como ferramentas o pensamento e a vontade. Ou seja, o pensamento e a vontade são as ferramentas, necessitando da concentração e a sintonia mediúnica.
Não há transe mediúnico sem que haja concentração e sintonia mediúnica. Então, imagine uma mente dispersa, uma mente indisciplinada, uma mente que não é afeita à concentração diária. Como ela vai enfrentar o transe mediúnico numa reunião mediúnica? Quando ela não é habituada ao estudo, à disciplina, à concentração diariamente. Então, concentração e sintonia mediúnica são etapas do transe mediúnico, que utiliza o pensamento e a vontade. O pensamento e a vontade são as ferramentas para que haja o transe mediúnico. Veja, tudo isso parece ser tão simples. Quantos de nós não conseguimos estudar o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o evangelho, por absoluta falta de concentração? Só que concentração é algo que se treina. Todos nós podemos treinar a nossa concentração, o nosso poder mental. Quanto maior a amplitude do poder mental, maior facilidade o médium tem de captar o mundo espiritual. E se ele tem maior facilidade de captar o mundo espiritual, ele se torna um facilitador do transe mediúnico. Tem médium que é o maior obstáculo no transe mediúnico. Ele é o maior dificultador para que haja o intercâmbio mediúnico. Porque a mente dele é instável, é indisciplinada, é flutuante. Sabe aquele pensamento instável? É a mente desse médium indisciplinado. Ora ele está bem, ora ele está mal. Ele não consegue ter uma frequência. Ele não consegue ter uma disciplina mental. Ele não consegue estudar, ele não consegue ter uma linha de raciocínio. Ele não consegue iniciar e concluir uma tarefa. Ele não consegue ter hábitos saudáveis por falta de rotinas saudáveis na vida dele. Então, veja que o transe mediúnico reflete os hábitos diários do próprio médium. Então, você não consegue ser um bom médium ou um médium facilitador do seu próprio transe mediúnico quando, ao longo da semana, você não tem hábitos saudáveis no campo mental. Simples assim. Então, ao longo da semana, você precisa cuidar da sua ambiência mental. E o que é cuidar da ambiência mental? É um conjunto de fatores que inclui estudo, preces, meditação, orações, retroalimentação de bons pensamentos. É você cuidar dos pensamentos para que maus pensamentos ali não se instalem. Sabe o que é você cuidar da sua casa mental? É um médium disciplinado. E isso você aprende ao longo do tempo. Então, a comunicação mediúnica tem fases. Então, as etapas da comunicação mediúnica envolvem atração, aproximação e envolvimento. E aí você vai encontrar uma glândula fundamental nessas etapas que se chama o quê? Glândula pineal, responsável pela comunicação com o mundo espiritual. Veja,
Nós vamos estudar agora o que se chama irradiação, afinidade, envolvimento mediúnico e assimilação. Na irradiação, os espíritos podem propagar sua energia mental. Então, os espíritos propagam, irradiam sua energia mental. Então, na afinidade, a sintonia vibratória entre o médium e o comunicante, que se chama lei de sintonia. Então, pela lei de sintonia, existe afinidade entre as vibrações emitidas pelo espírito comunicante e o médium, que será o intérprete da comunicação. Ou seja, a afinidade fluídica entre o emissor e aquele que vai receber a emissão da comunicação. Então, no envolvimento mediúnico, há combinação entre as correntes mentais do médium e do comunicante. Então, se chama lei fundamental dos fluidos. Nessa lei fundamental dos fluidos, há semelhança, combinação fluídica do médium e do espírito que vai se comunicar. Então, é o que se chama da assimilação. Você vai absorver as correntes mentais do espírito comunicante. Por isso que um determinado espírito não pode se comunicar através de qualquer médium. Não basta o espírito querer se comunicar e não basta o médium querer ser o intérprete. Há de se ter conexão, assimilação, afinidade fluídica entre o perispírito do espírito e o perispírito do médium. Então, veja quantas situações são necessárias para ver o transe mediúnico, que não é algo tão simples. Primeiro, a equipe espiritual tem que permitir, autorizar a comunicação. Segundo, os fluidos do espírito, do perispírito do espírito, tem que haver semelhança com os fluidos do médium. O espírito precisa querer se comunicar. E o médium tem que ter semelhança fluídica com os fluidos do espírito. São 3 situações para ver o transe mediúnico. Muitas vezes, o espírito quer se comunicar, o médium quer receber a comunicação, mas não há conexão. Não há afinidade fluídica. E o espírito não consegue se comunicar através daquele médium. Então, veja como o transe mediúnico ele é complexo. E aí vem uma comunicação de André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 1, onde ele nos fala: a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Vou repetir essa frase. A mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Vou agora mencionar o pensamento de Allan Kardec no livro dos Médiuns, capítulo 19. O médium é o intérprete do pensamento e da vontade dos espíritos, que se comunicam por seu intermédio. Ora, se o médium não se prepara convenientemente para a reunião, se o médium não compreende o nível de complexidade do transe mediúnico, se o médium dificulta o transe mediúnico a partir
da má qualidade dos seus pensamentos, a partir da má emanação fluídica dos seus fluidos. Fluidos animalizados extremamente pesados. E quando nós falamos de fluidos animalizados pesados, isso se dá através de quê? Má alimentação, alimentação indevida, hábitos indevidos do dia, que não se recomenda. Nós sabemos que no dia que antecede a reunião mediúnica, o médium deve se abster de bebida alcoólica, o médium deve se abster de atividades sexuais, o médium deve preservar suas energias medianímicas, o médium deve ter o cuidado ao máximo em relação à sua alimentação, porque ele vai ser utilizado mediunicamente. Ele vai doar seus fluidos animalizados no transe medianímico. Esses fluidos vão ser utilizados, inclusive, para processos de cura no mundo espiritual. Imagine você que muitas vezes o médium indisciplinado, negligente com a sua mediunidade, ele se alimenta alguns minutos antes da reunião mediúnica. Como eu já vi muitas vezes. Não pode. Não pode. Ele está prestando desserviço à mediunidade, à reunião mediúnica. Ele vai emanar fluidos pesadíssimos. E essa emanação dos fluidos pesadíssimos vai causar odores negativos, pesados. Imagine vocês, médicos que vão entrar numa sala de cirurgia com mãos infectadas, sujas, para fazer uma cirurgia. É o médium que chega numa reunião mediúnica sem as condições necessárias para trabalhar numa reunião mediúnica. Estão entendendo o que a gente está colocando? É desse jeito. Os médiuns que vão para uma reunião mediúnica, para o transe mediúnico, vão como se fosse para uma sala de cirurgia. Nós temos que estar com as melhores condições fluídicas. Senão, seremos isolados fluidicamente pela equipe espiritual, para não prestar um desserviço fluídico à reunião mediúnica. Assim como nos relata André Luiz em seus livros. Estou falando de uma coisa muito séria. Ou seja, nós temos que ter responsabilidade com a nossa mediunidade. Se nós desejamos ter bom êxito com a nossa mediunidade, nos preparemos ao longo da semana. Imagine que, se a alimentação é capaz de fazer tudo isso no corpo do médium, na hora em que ele precisa doar seus fluidos animalizados para o transe medianímico, que dirá a nível do pensamento? Imagine vocês um médium que esteja disputando com outros médios uma comunicação, numa reunião mediúnica. Não é possível. Imagine vocês um médium que esteja dando uma comunicação e outros médios estejam mentalmente criticando aquele médium que esteja transmitindo a mensagem para a reunião mediúnica.
Veja a responsabilidade do médium afetando danosamente a reunião. É como se fosse um lago que eu estou jogando pedras para alterar completamente a harmonia da reunião. Eu estou citando aqui apenas um exemplo do que a gente faz, muitas vezes, com a nossa reunião mediúnica, tá certo? Então, no livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz nos diz: o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente. Então, a corrente mental, ela é produzida pela mente. A transmissão é feita pelo cérebro. No cérebro existe uma válvula que transmite e recebe energia, chamada pineal epífise. O cérebro transmite vibrações altas ou baixas, de acordo com o teor dos nossos pensamentos. Se nós emitimos amor, alta frequência. Se nós emitimos ódio, baixa frequência. Então, nós vamos ler aqui uma citação de Allan Kardec, Livro dos Médiuns. O médium é um intérprete do pensamento e da vontade dos espíritos, que se comunicam por seu intermédio, como eu já citei. Como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância uma notícia, e na extremidade do fio, uma pessoa inteligente que a recebe e transmita, Allan Kardec nos fala isso. E mais adiante ele nos diz, médio consciente. O médio consciente, ele tem plena consciência do pensamento que é captado. Ele é um intérprete do desencarnado. Ou seja, o pensamento é captado de acordo com as suas capacidades intelectual, ele tem o domínio das palavras, das frases, dos gestos. Ele lembra de todo o processo do transe mediúnico. Se ele lembra de todo o processo do transe mediúnico, é óbvio que ele tem que ter responsabilidade nesse processo da mediunidade consciente. Então, imagine que o pensamento do médium consciente pode alterar totalmente a comunicação. Obviamente. E se ele não tem conexão com o espírito, vai ser meramente um processo anímico. Veja, o animismo está na base de toda a comunicação mediúnica. É a parcela do médium. Quanto mais o médium seja instruído, quanto mais o médium tenha estudo, quanto mais o médium tenha conhecimento, melhor ele se comunica. Mais facilmente se torna um instrumento da espiritualidade. Então, a parte anímica existe na comunicação. O problema não é ele ser consciente, semiconsciente ou inconsciente. O problema é a qualidade do pensamento do médium. O problema é esse. É a conexão do pensamento do médium com o espírito. E não ele ser consciente, semiconsciente ou inconsciente. Então, nesse sentido, o médium consciente, ele tem plena consciência do pensamento captado. Ele é um intérprete do desencarnado. Assim como quando uma pessoa vai interpretar alguém que esteja falando uma língua estrangeira, você usa o seu conhecimento para traduzir essa linguagem dessa pessoa, tá certo? O médium semiconsciente, ele tem percepção parcial do pensamento captado. Ele só tem consciência do que transmite à medida que o pensamento captado chega ao cérebro. A filtragem exige um esforço maior para evitar o que foi indevido. Palavras, frases, gestos e mesmo mistificação. O médium lembra vagamente da própria mensagem. Agora, o médium inconsciente não tem consciência do pensamento captado. Apesar do médium inconsciente não ter
consciência do pensamento captado, ainda assim ele torna-se responsável pelo transe mediúnico, mesmo assim, tá certo? Uma outra coisa, o que faz o médium fracassar? Leviandade, indiferença, presunção, orgulho, suscetibilidade, egoísmo, inveja, o elogio, falta de estudo, indisciplina. Muitas vezes, o médium tem se perdido nos elogios. Ele se considera tão bom, que ele acha que não tem mais o que aprender com os outros. E o pior, ele acha que a mensagem que ele recebeu é para todo mundo, menos para ele próprio. Um outro erro que o médium muitas vezes comete, ele só quer ser intérprete dos benfeitores espirituais. Ele não quer ser intérprete das entidades que precisam de auxílio. Então, veja, a leviandade é um escolho para a própria mediunidade. Então, é muito fácil a gente fracassar na mediunidade. É muito fácil. Veja, o limiar entre o fracasso e o êxito é muito tênue. Qualquer um de nós pode fracassar na própria mediunidade. Então, a indiferença é um escolho também. A presunção é um escolho. Então, Allan Kardec recomendava que toda comunicação que fosse obtida através de um médium, ela fosse submetida a uma análise, a uma observação, uma avaliação. Isso não quer dizer que iria reduzir o mérito do médium. Não, mas essa comunicação que o médium obtivesse teria que ser analisada. Assim como toda codificação foi submetida a uma análise pelo próprio Allan Kardec. Mas quantos de nós estamos submetendo as nossas comunicações? A nossa suscetibilidade, muitas vezes, é algo impressionante. Então, no meu setor, dentro da casa espírita, eu não admito ser avaliada por ninguém. Será que nós não cometemos erros? Será que nós não cometemos falhas? Por que muitas vezes eu não posso ser alertada por um dirigente, por um colega de trabalho? Todos nós cometemos erros. Então, essa suscetibilidade nos torna seres humanos muito vulneráveis. Então, essa hipersensibilidade faz com que nós possamos fracassar, inclusive na casa espírita. Ou seja, nesse setor, ninguém pode comentar nada, porque esse local é meu e aqui ninguém pode entrar. Então, observem que nós não somos donos de nada na casa espírita. Nós estamos a serviço do Cristo. Normalmente, nós somos médiuns de prova. Não somos médiuns naturais. O médium de prova, ele tem que desenvolver uma série de requisitos que ele ainda não conquistou. Todo médium de prova tem uma mediunidade atribulada. Todo médium de prova está sujeito a erros, fracassos. Ou seja, eu estou sujeito a leviandade, a indiferença, presunção, orgulho, suscetibilidade, egoísmo, inveja, elogios, falta de estudo, indisciplina. Então, veja o quanto que a gente tem que trabalhar. Mediunidade de prova nos coloca à prova. Por quê? Porque nós não conquistamos as virtudes necessárias.
Se nós não conquistamos as virtudes necessárias, nós reencarnamos por um acréscimo da bondade divina. E aí vem um pensamento importantíssimo. A mediunidade se interessa pelo médium na proporção que o médium se interessar por ela. Então, vamos parar com essa história de dizer que esse setor é meu, o outro setor é de fulano, o outro setor é de ciclano. Não existem setores de Beltrano ou Ciclano na casa espírita. Existem responsabilidades, encargos. E nós responderemos por tudo que nós fazemos e deixamos de fazer na casa espírita. Inclusive nossos erros. Olha outra frase de impacto muito grande. Quando o médium quer aparecer, a mediunidade desaparece. Quantos de nós estamos fracassando na mediunidade? Por quê? Porque estamos utilizando a mediunidade para o enaltecimento do nosso ego, da nossa personalidade. Não estamos utilizando a mediunidade a serviço do Cristo, a serviço do próximo, mas a nosso serviço. É a tecla do interesse pessoal. Veja, a mediunidade é um instrumento de resgate e aperfeiçoamento espiritual. Enquanto eu não entender isso, eu estarei cometendo erros novamente, em função da mediunidade, que não foi uma conquista minha. Foi uma misericórdia de Deus. Mediunidade de prova. A melhor mediunidade é a que se define no bem aos semelhantes. Não existe uma mediunidade melhor do que outra. Ou seja, a mediunidade que se cumpre com dignidade, com amor, com humildade, com disciplina, com perseverança, com estudo, é a melhor mediunidade. Então, a mediunidade é um instrumento de resgate e aperfeiçoamento espiritual. Então, a mediunidade é uma oportunidade bendita de aprimoramento espiritual. E aí vem a mensagem, essa mensagem desse livro maravilhoso, que nós gostaríamos de falar para você. Raramente o médium conquistou a mediunidade. Poderíamos dizer que o médium normalmente é aquele ser, aquele indivíduo extremamente compromissado diante da justiça divina. E Deus lhe concedeu a mediunidade como uma forma dele resgatar mais rapidamente os juros e correção monetária dos débitos clamorosos que ele assumiu indevidamente ao longo dos tempos. Se a mediunidade é utilizada a serviço do bem, significa que o médium está a despertar sua luz interior. E como despertar essa luz interior se não for pelo exercício da sua própria moralidade, pelo aprimoramento da sua personalidade, pela conquista de virtudes que são absolutamente imprescindíveis na mediunidade a serviço do Cristo. E aí vem um questionamento dele que eu achei imprescindível. Me permitam fazer a leitura desse questionamento. Quantos desejam exercitar a mediunidade sem o Cristo na sua vida? Quantos desejam ser intérpretes dos espíritos sem que o Cristo ali habite em seu coração?
Isso é uma grande verdade. O amor é a mola impulsionadora da própria mediunidade. Vejam, quantos de nós cometemos erros ao longo da nossa trajetória mediúnica? Jamais o médium será meramente um instrumento passivo, sem que ele ofereça suas condições medianímicas. Então, isso quer dizer que tipo de condições medianímicas eu estou oferecendo no intercâmbio mediúnico? Qual a qualidade dos meus pensamentos? Qual a qualidade dos meus sentimentos? Que tipo de rotinas eu estabeleço diariamente? Quais são as minhas palavras diárias que eu utilizo com as pessoas? Eu estou julgando demais as pessoas diariamente? Estou exercitando a caridade diariamente? Veja quantas coisas nós temos que realizar diariamente. Existe um padrão espírita das bem-aventuranças do Cristo, que é um roteiro a ser seguido por todos nós. E esse roteiro é muito, muito simples. O médium que bem soubesse a importância de sua mediunidade, cuidaria dela amorosamente, dedicando-lhe o tempo necessário para o próprio aprendizado. Veja, esse aprendizado quer dizer o serviço ao bem, um conjunto de experiências. Quantos de nós estudamos diariamente? Eu tenho tempo para tudo na vida, menos para o estudo. Não é possível. Então, muitas vezes, o médium quer ser instrumento da espiritualidade superior, mas ele não quer doar seus fluidos para as entidades sofredoras. Por que eu não posso ampliar minha capacidade de percepção medianímica? Porque eu não treino a minha mente. Porque eu não me disciplino mentalmente. Mediunidade é experiência. Mediunidade disciplinada, você se disciplina ao longo da vida. E você disciplina a sua mediunidade com estudo, com treinamento diário, com as reuniões mediúnicas, com assiduidade. Você tem que ter disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina é a palavra-chave no campo da mediunidade. Veja o trabalho de Allan Kardec, foi um trabalho fenomenal. Então, esse trabalho de Allan Kardec foi algo que nos deixa um exemplo para a nossa vida. Raramente o médium conquistou a mediunidade. Poderíamos dizer que o médium normalmente é aquele ser, aquele indivíduo extremamente compromissado. Então, veja que, se ele compreender que sua mediunidade é um dom que Deus lhe concedeu gratuitamente, temporariamente, ele vai se dedicar à sua mediunidade. Então, vamos nos dedicar à nossa mediunidade como um jardineiro se dedica ao seu jardim. Quantos de nós somos intérpretes do mundo espiritual? Não só dentro da casa espírita, mas fora da casa espírita. Na nossa casa, no nosso lar, com o nosso marido, com os nossos filhos, nos momentos que nós perdemos o nosso equilíbrio, quando nós falamos, quando nós perdemos o nosso equilíbrio. Então, veja que nós somos médiuns todos os momentos, não é só dentro da casa espírita, não. Então, mediunidade, na essência, é cooperação mútua. André Luiz nos fala isso. Vou mencionar para vocês agora uma coisa muito interessante. Mediunidade de prova. Quais são as principais características do médium de prova?
manifestações às vezes violentas, dificuldade no próprio desenvolvimento, provocação de obsessão, perda da faculdade, inclusive, em certos casos. Só há um caminho para qualquer médium lograr êxito: perseverança no seu trabalho mediúnico. O estudo incessante aliado à disciplina moral superior. Veja, quando o candidato ao serviço mediúnico descobre que a mediunidade implica indisciplina, abnegação, estudo e renúncia, perseverança, espírito de sacrifício e, sobretudo, paciência, ele é feito ao imediatismo das coisas terrestres, abandona a sua mediunidade. Isso é o que mais acontece. Quantos médios começam na mediunidade e depois abandonam a sua mediunidade? Quantos médios começam na casa espírita e depois abandonam a casa espírita? Então, a faculdade medianímica em si depende do caráter. Porém, a sua utilização está diretamente relacionada à formação moral do médium. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que nós precisamos observar a lista das nossas características e personalidade. Se a mediunidade em si depende da nossa evolução espiritual, porém, a forma como nós utilizamos está diretamente relacionada ao nosso caráter, ao nosso progresso espiritual, então veja o quanto que nós podemos ampliar a nossa própria mediunidade. Então, a nossa mediunidade amadurece proporcionalmente ao nosso amadurecimento espiritual. Ao ponto que uma mediunidade de prova poderá se tornar posteriormente uma mediunidade natural, à medida em que nós vamos amadurecendo espiritualmente, à medida em que nós vamos ampliando as nossas condições medianímicas. Então, o pensamento em si é energia. E é uma energia viva. E esse pensamento, ele se desloca em torno de nós, forças sutis, construindo paisagens, formas, e criando, inclusive, centros magnéticos ou ondas, com as quais nós emitimos e recebemos a atuação dos outros. Ou seja, nós impactamos os outros e os outros nos impactam. Então, vejam que nós nos influenciamos mutuamente, através de ondas magnéticas, através de pensamentos e energias que nós emitimos diariamente. E esses pensamentos e sentimentos têm a qualidade de ondas e frequências magnéticas que nós estamos emitindo. Então, a qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos nos revelam a nível de frequência vibracional. Então, novamente, nós vamos agora mencionar que as nossas frequências vibracionais nos revelam. E essas frequências vibracionais poderão ser alteradas. Quando eu descobrir que eu posso modificar a minha própria irradiação, a minha própria frequência vibracional, eu poderei alterar a qualidade do meu próprio pensamento. E quando eu alterar a qualidade do meu próprio pensamento, eu aprenderei definitivamente a dominar a natureza do meu pensamento, identificando o pensamento que me convém dentre aquele que não me convém. Ou seja, observo este pensamento, identifico a qualidade do pensamento e mudo a frequência do pensamento. E ao mudar a frequência do pensamento, já sei que este pensamento não me convém.
E se esse pensamento não me convém, eu começo a estabelecer um outro tipo de irradiação, que é uma irradiação de uma outra frequência vibracional. Ora, na frequência vibracional, na escala de Hawkins, Edward Hawkins, que foi um psiquiatra norte-americano, e que ele nos define que vergonha, culpa, apatia, dor, medo, desejo, vício, raiva, orgulho, tudo isso está abaixo de 200 Hz. São frequências vibracionais densas. E como são frequências vibracionais densas, elas nos desequilibram fluidicamente. Se eu estou com pensamentos negativos, pensamentos vibrando nessas frequências de vergonha, de culpa, de apatia, de dor, sofrimento, mágoa, medo, vício, vontade egocêntrica, raiva, orgulho, eu já sei que essas emoções e sentimentos me desequilibram fluidicamente, espiritualmente e emocionalmente. Eu devo modificar esse tipo de vibração. Ao contrário de coragem, de aceitação, de razão, de amor, de alegria, de paz, de iluminação. Veja, eu posso escolher o tipo de vibração que me convém e daquela que não me convém. Eu já sei as consequências, eu já sei os impactos das emoções e sentimentos, eu preciso modificar essas emoções e esses pensamentos que estão me desequilibrando. Então, eu mudo a frequência, mudo o direcionamento desses pensamentos e essas emoções. Eu seleciono, tudo é uma escolha. Eu escolho modificar o meu pensamento. Se eu escolho modificar o pensamento, eu me empodero deste poder, que é o ato de pensar. Se eu sei que a culpa está em 30 Hz, isso é uma baixa frequência. E essa baixa frequência é muito densa. Veja, de 30 Hz para 1000 Hz, veja a densidade dessa frequência. A apatia é 50 Hz. A dor é 75 Hz. O medo é 75 Hz. O vício é 100 Hz. A raiva é 125 Hz. O orgulho é 175 Hz. O orgulho é uma densidade muito grande. Eu não desejo essa carga vibracional para mim, porque vai me fazer mal e vai fazer mal àqueles que convivem comigo. Eu irradio essa vibração. Não quero essa energia para mim. E não quero essa energia para aqueles que convivem comigo. Estou consciente, tenho consciência dessa carga vibracional que estou emitindo. E eu não quero mais emitir essa carga vibracional. Então, imagine um médium empoderado. O médium que tem o poder de escolher sua carga vibracional. Então, o médium que tem esse poder, ele amplia sua capacidade de sintonia, de captação dos fluidos, de conexão com o mundo espiritual. Veja, a escala Hawkins, ela foi fruto de 30 anos de estudo de um psiquiatra norte-americano, que não era espírita, que complementa o estudo da doutrina espírita. Então, veja o quanto que nós temos que estudar. Quando eu estou vibrando no orgulho, na raiva, no medo, na apatia, na culpa, na vergonha, em que isso me acrescenta espiritualmente? Nada, me prejudica.
me desarmoniza, me desequilibra, me desestrutura espiritualmente. Não me acrescenta em nada. Pessoal, nós temos muito a estudar. A hora já é chegada, não é, Fernando? Você tem Mas mais nós uns 3 minutinhos, fizemos o que é Carla. possível, viu? Você tem mais uns 3 minutinhos. Se quiser continuar. Tem mais uns minutos. Bom, o que eu estou querendo dizer a vocês é que tudo é energia no universo, tá certo? Urge nós cuidarmos da nossa energia mental. Tudo é energia, tudo está em torno do pensamento. Se tudo está em torno do pensamento, que qualidade de pensamento eu estou emitindo? Tá certo? O pensamento tem um poder criador impressionante. Então, veja que nós mencionamos aqui que tudo está em torno do pensamento. Veja, pensamento é energia viva, o pensamento se desloca. O pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com as quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Poder que absolutamente não sabemos fazer uso, que é a força do pensamento. Então, se tudo está em torno do pensamento, por que não vamos aprender a fazer uso dessa força absolutamente fenomenal, que é a força do pensamento? Nós temos que aprender a nos empoderar. Eu brinco muito com o Fernando dizendo que pensamento é poder. E pensamento é poder. Olha, o pensamento é muito poderoso. Pensamento é muito poderoso. O que você botar na sua mente, você consegue. Tá certo? Olha, quando André Luiz nos diz no domínio da mediunidade que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos, a mente está na base de tudo na vida. A mente nos cura ou nos destrói. A nossa mente é a nossa maior aliada, o nosso pior inimigo. Então, eu preciso aprender a usar o meu pensamento. Eu não escolhi esse vestido, porque eu não posso escolher o pensamento que me convém, dentre aquele que não me convém. Por que eu vou agora me tornar uma pessoa deprimida, depressiva? Uma pessoa angustiada, uma pessoa aflita? Absolutamente esses pensamentos não me convêm. Eu vou alimentar esperança, confiança, otimismo. Eu vou alimentar bons pensamentos todos os dias. Eu vou ser o jardineiro do meu jardim, que é a minha mente. Não importa o que esteja acontecendo, eu tenho fé, tenho confiança, minha vida está nas mãos de Deus. Haja o que houver, o que acontecer, entrego minha vida nas mãos de Deus. É Ele que me guia. Então, que seja feita a vontade dEle na minha vida. É Ele que me dirige, é Ele que vai decidir o que é melhor para mim. Nada de tristeza, nada de angústia, nada de aflição, nada de medo, nada de pavor, nada disso. Fazer faxina mental todos os dias. Sabe o que é asepsia? Do jeito que a gente toma banho todos os dias, vamos fazer uma faxina na nossa mente para tirar os entulhos que se acumulam indevidamente. Aí nós nos tornaremos um médium mais ou menos acessível ao mundo espiritual. Ou seja, nós não iremos sabotar, boicotar a nossa própria mediunidade, dificultando a própria mediunidade ou enterrando nossa mediunidade com medo, com falta de fé, falta de confiança na própria espiritualidade, medo dos espíritos. Imagine um médium que tem medo dos espíritos. Que tipo de espírito é esse? Que qualidade de espírito é esse que tem medo dos espíritos?
Eu me lembro, há muitos anos atrás, que o doutor Silvio me disse uma vez, disse assim, Carla, você está engavetando sua mediunidade. Depois disso, nunca mais eu engavetei. Eu tinha tanto medo de mistificação que eu enterrava minha mediunidade. Isso é o que a maioria dos médios fazem. Ou seja, eu tenho tanto medo de ser mistificada que eu não consigo colocar minha mediunidade a serviço dos espíritos. Então, é isso que eu queria passar para vocês, meus amigos. Bom ânimo, coragem, esperança, realizações, prosperidade, fidelidade à doutrina, tá certo? E vigilância. Não sejamos negligentes com a nossa mediunidade, ok? Tudo que Ok, falei para Carla. vocês, falei para mim, viu? Em primeiro lugar, tá? Carla, Beijo no Júlia, coração. muito obrigado mais uma vez por essa palestra. Como sempre, é muito bom recebê-la aqui. Como o Carlos Bacelli costuma dizer nas palestras, a grande dificuldade e o grande empecilho da mediunidade é a dúvida. Então, o médium tem que acreditar, tem que ter fé, tem que saber que é uma abnegação, é renúncia e que é um trabalho do Cristo. Então, com essas palavras, vamos passar agora para o nosso amigo Júlio para fazer a prece final do nosso Tira um trabalho. pouco. Vamos fazer sim a fotinha, cara. Daqui um instantinho. Deixa ele fazer aqui a prece final. É. Júlio. Bom, como o Júlio não abriu o link, vamos fazer. Senhor Deus, amigo irmão maior Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos, refletindo sobre os teus ensinamentos, refletindo sobre as tuas orientações. Agradecemos por essa oportunidade de aprender, que só servindo estaremos cumprindo com a nossa missão reencarnatória, com abnegação, com caridade e com respeito a todos. Assim, em teu nome, e no nome de Jesus, e em nome do nosso dirigente espiritual, Manuel Quintana, damos por finalizada a palestra na noite de hoje, desejando a todos muita paz, progressos espirituais e muita saúde. Que assim seja. Pessoal, quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto, iremos ficar muito felizes com isso. Quem puder, Júlio, Shirley, quem puder, vamos ficar muito felizes. Estamos aqui tirando já. E... Pronto, pessoal, muito boa noite. Obrigada, Saúde e paz a Carlinha. todos. Boa Tchau. noite Pessoal, para um beijo. vocês. Muita paz, muita luz. Muita Beijo, paz. gente. Boa Tchau. noite. Obrigada, Carla. Boa noite a todos. Beijo, Arnaldo. Ô, querida, pra você, tudo bom? Saudade, queridos. Você também, querida. Boa noite a todos. Beijo, filhote. Obrigada, cara. Oi, Fernando. Boa noite. Fernando, o meu travou, não consegui entrar. Aí você, quando eu conseguir, você já está fazendo a pressa, então tá tudo certo, então. Obrigado, irmão.
Oi, Fernando. Eu não consegui, minha tela ficou travada, eu não consegui entrar. Aí quando eu consegui, você já estava já na pressa, então. Então tá tudo certo, amigão. Muita paz, viu? Muito grato pelo convite.